Na madrugada de 3 de agosto de 1985, um crime chocante foi relatado em Rhode Island. Uma jovem de 19 anos relatou ter sido vítima de agressão sexual sob ameaça de uma faca na sua própria residência. A polícia iniciou a investigação imediatamente e concentrou-se em um suspeito: Norberto Andrade. Bem-vindo ao nosso canal aqui na Tuga. Hoje, vamos mergulhar no caso intrigante de Norberto, um cidadão português que tem passado 37 anos atrás das grades nos Estados Unidos. A questão é, ele realmente é culpado? Vem connosco descobrir a história por trás deste caso surpreendente. 3 de agosto de 1985, Pawtucket, Rhode Island. Aproximadamente às 4h30 da manhã, a jovem acordou e ouviu barulhos, mas voltou a dormir. Quando ela foi novamente acordada por barulhos às 5 da manhã, ela levantou-se e acendeu a luz do quarto. A jovem viu parado na porta do seu quarto um homem. A jovem também viu que o homem estava com a carteira numa das mãos e uma faca com cabo castanho com bordas prateadas na outra. O homem pediu-lhe dinheiro e ela respondeu que não tinha. Ele empurrou-a contra a parede e segurou a faca junto à sua garganta. Do bolso da vítima, o homem retirou o livro do Clube de Natal e retirou $40. O homem então empurrou a vítima para a cama e forçou-a a ter relações sexuais. Quando o homem saiu, a vítima desceu as escadas para o apartamento da sua senhoria e chamou a polícia. Na época, com 24 anos, Andrade acumulava já algumas passagens com a polícia e era conhecido por passar um tempo na Avenida Mineral Spring, não muito longe do local da violação, e a sua mãe era a proprietária da casa. O sargento John Sibek imediatamente pensou em Andrade, que já conhecia há 10 anos, ao ouvir a descrição da mulher, um homem de 1,60 m de altura, pele morena e sotaque português. Sibek contou a outros policiais sobre as suspeitas. 18 dias depois, a 21 de agosto, com o palpite de Sibek em mente, outro polícia avistou Andrade a agir de forma suspeita, com as mãos nos bolsos por volta das 2 horas da manhã na Mineral Spring Avenue. Andrade fugiu quando a polícia tentou interrogá-lo e foi preso. Ele foi entregue na esquadra e fotografado por Sibek. Mais tarde naquele mesmo dia, a polícia mostrou à mulher uma série de 6 fotos de homens de pele morena. Ela escolheu a imagem de Andrade. A análise de ADN não foi considerada no julgamento de Andrade em 1987. Na verdade, a tecnologia de ADN estava apenas a começar a ser usada como uma ferramenta de combate ao crime naquela época e ainda não tinha chegado a muitos tribunais. Em 1988, Colin Pitchfork se tornou a primeira pessoa condenada por assassinato com o ADN de uma impressão digital. Um ano após o julgamento de Andrade. Nos 37 anos desde sua prisão, Andrade sempre declarou a sua inocência, em cartas ao tribunal, em petições manuscritas e pessoalmente. Senhor Hardiman, sou muito sincero sobre este caso e estou disposto a enfrentar qualquer situação apenas para provar ao juiz que sou um homem inocente. Disse ele em carta ao seu advogado, o falecido defensor público John Hardiman. Andrade produziu registros médicos que mostram que ele tem 1,70 m de altura, e não 1,62 m. O advogado também argumentou que as declarações de Andrade à polícia foram feitas contra o seu consentimento e sem a ajuda de um intérprete, pois ele tinha conhecimento limitado do inglês. Ele ainda condenou a lista de fotos como excessivamente sugestiva. Mas de nada valeu, os juízes rejeitaram esses argumentos e Andrade foi condenado no julgamento em fevereiro de 1987, com o júri a retornar com o verdito de culpado em apenas 1h30. Os júris rejeitaram o testemunho de que ele estava com a namorada no momento da agressão. Norberto foi condenado à pena máxima, prisão perpétua, por roubar e violar a mulher, além de uma pena de 25 anos consecutivos como infrator habitual, porque já tinha sido condenado por outro crime anteriormente. O Tribunal Superior citou o raciocínio do juiz: tens uma situação em que, no que diz respeito a esse polícia, algo fez clique na sua mente. E acho que esses são fatos que simplesmente não podemos ignorar, mesmo que possam ser um tanto prejudiciais para o réu. Andrade também procurou inocência após a condenação. O advogado do português argumentou que a sua longa sentença foi injustificada e diferente das sentenças impostas a outras pessoas por crimes semelhantes. Ele implorou ao tribunal para impor um prazo razoável de anos. Zarrella, um dos advogados que representou Andrade ao longo dos anos, disse nunca ter visto uma sentença de prisão perpétua por violação. Nomeado para o caso em 2017, Zarrella estava numa missão para reexaminar as evidências. Uma linha no processo judicial mostrava que as provas tinham sido devolvidas ao cartório após o julgamento, mas não foram encontradas. Ele podia ver, também, que um teste de violação tinha sido conduzido e que lençóis e outras roupas de cama tinham sido apreendidos. Zarrella argumentou que a pesquisa mostrou que eles não tinham a tecnologia naquela época e que agora queria encontrar tudo. O promotor fez vários pedidos de evidências de ADN ao Departamento de Saúde do Estado,
mas esses esforços não deram frutos. Roy Jr. também já tinha tentado ajudar o caso antes de Zarrella e disse que foram informados de que não havia nenhum ADN. Andrade também persistiu nas alegações de inocência, mas o Conselho negou repetidamente a liberdade condicional, alegando a sua falta de percepção sobre o seu comportamento criminoso. Em junho, o juiz Krause emitiu uma intimação que ordenou ao Departamento de Saúde que apresentasse o kit de violação e todas as outras evidências tangíveis da cena do crime. Voltou que, afinal, havia evidências utilizáveis, retiradas da unha da vítima. E eles finalmente encontraram a evidência que estavam à procura. Krause ordenou que Andrade enviasse a sua própria amostra de ADN no outono passado. O Departamento de Saúde determinou em 3 de janeiro que não era compatível. O ADN mostra que ele não cometeu o crime, mas Andrade segue preso. Ele está basicamente preso há 40 anos sem provas e com uma identificação questionável, disse o advogado, enfatizando que uma transcrição do julgamento mostrou que a mulher inicialmente disse aos investigadores que não conseguia identificar seu agressor. Tudo estava errado. De acordo com o The Innocence Project, identificações equivocadas de testemunhas oculares contribuíram para aproximadamente 69% das mais de 375 condenações injustas nos Estados Unidos anuladas por evidências de ADN após a condenação. A organização culpa as identificações imprecisas por enviar as investigações por outros caminhos desde o início e concentrar recursos na pessoa errada, deixando o tempo crítico e o verdadeiro culpado escaparem. Confrontado com as novas evidências, o detetive que prendeu Norberto disse que achavam que poderia ser ele, porque ele morava naquele apartamento, ele usou a escada de incêndio, mas que apenas fez o seu trabalho. Para os advogados de defesa, o caso destaca a evolução da tecnologia de ADN, ainda incipiente quando Andrade foi a julgamento em 1987, bem como as falhas na identificação de testemunhas oculares. Os advogados querem que Andrade seja libertado. A advogada está a tentar libertar Andrade sob fiança, citando as descobertas de ADN do Estado e disse que acredita que isso o exonera absolutamente. O Estado ainda está a avaliar os resultados e entrou em contato com a mulher que foi atacada, mas as tentativas de contactar a mulher não tiveram sucesso imediato. Davis disse que concordam que há potencial para a desculpa. No entanto, questiona até que ponto isso afeta o caso e que precisam de analisar muito mais profundamente, obviamente, precisam de tempo para fazer isso, como estes resultados de ADN foram recebidos recentemente, ainda estão no processo de revisão, juntamente com a totalidade das evidências. A questão também colocada é: a mulher arranhou o suspeito durante o encontro ou o ADN poderia pertencer a outra pessoa? Caberá à Justiça agora, em última análise, determinar se a falta de correspondência de ADN exclui Andrade como agressor. E Andrade aguarda os próximos passos. Se a sua condenação for anulada ou o Estado arquivar o caso, ele pode tentar reabrir o processo de imigração para deportá-lo para Portugal. Por enquanto, ele continua detido na Unidade de Segurança Máxima das Instituições Correcionais de Adultos.